Você já ouviu alguém dizer: "Eu sou apenas um pecador salvo pela graça"? Essa afirmação parece piedosa, mas será que ela reflete com precisão o que a palavra de Deus ensina sobre a nova identidade do crente em Cristo? O que o apóstolo Paulo quis dizer quando declarou: "Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal"? Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E será que o crente pode continuar sendo chamado de pecador, mesmo depois de ter sido salvo? Vamos refletir biblicamente sobre essas questões. É verdade que a expressão pecador salvo pela graça tem um certo apelo devocional, e não há dúvida de que todo crente, antes de ser alcançado por Cristo, era um pecador perdido. No entanto, a Bíblia apresenta uma mudança radical de posição e identidade quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o crente foi, um pecador, não é mais a sua condição essencial diante de Deus. Na passagem citada, Paulo está olhando retrospectivamente para a sua vida. Ele escreve a Timóteo, lembrando de como a graça de Deus o alcançou, ao dizer: "Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal." Ele não está se autodeclarando ainda na condição de ímpio, mas destacando a grandeza da graça que o salvou, pois entre os pecadores ele se reconhecia como o mais indigno. A forma verbal sou pode soar presente, mas nesse contexto ela carrega um tom de lembrança vívida da misericórdia recebida, e não de uma identidade contínua como pecador. Além disso, o uso da palavra pecador nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, geralmente indica alguém que vive deliberadamente em pecado, fora da comunhão com Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus disse que veio chamar pecadores ao arrependimento. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 32. O que deixa claro que os pecadores eram os que ainda não haviam sido transformados pela graça. O crente, por outro lado, ainda pode pecar, e infelizmente peca, mas o pecado não é mais a sua prática habitual, nem a marca da sua nova natureza. João escreveu: "Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus." Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 9. O texto aponta para uma mudança radical de natureza e de direção. O crente pode tropeçar, mas não vive mais na prática constante do pecado. O apóstolo Paulo trata o pecado na vida do crente como uma realidade que precisa ser combatida, mas nunca como a sua nova identidade. Ele escreve aos crentes em Roma: "Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor." Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 11. E continua dizendo: "Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências." Versículo 12. Isso mostra que o pecado pode ainda tentar exercer domínio, mas o crente foi libertado dessa escravidão. Posicionalmente, o crente está agora em Cristo, e todos os que estão em Cristo são chamados de santos, literalmente separados para Deus, e não de pecadores. Em quase todas as epístolas, os crentes são saudados como santos, mesmo quando havia pecados e falhas práticas a serem corrigidas nas igrejas. A identidade fundamental deles, no entanto, era de santos, porque haviam sido redimidos, purificados e separados para Deus. Por isso, embora seja verdade que fomos salvos quando ainda éramos pecadores, e nunca devemos esquecer de onde fomos tirados, a maneira como falamos de nós mesmos precisa refletir a obra completa da salvação. Somos agora nova criatura. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Não apenas pecadores remendados. Em resumo, o cristão não deve se descrever como um pecador no sentido comum e habitual do termo. Ele pode sim, humildemente reconhecer que foi salvo pela graça e que ainda lida com a presença do pecado em sua carne. Mas diante de Deus,
Sua posição é de santidade e justificação em Cristo. A nova identidade do crente é a de um santo em Cristo Jesus, alguém que, embora possa pecar, não vive mais sob o domínio do pecado, mas sob a direção da graça.